Olá, aqui é o Arion e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Asa Trader. E no papo de hoje vamos falar sobre setup no mercado financeiro. Como desenvolver o seu setup, estratégias para a aplicação do seu setup baseado em média móvel, como saber se meu setup funcionou ou não, quando mudar esse tipo de configuração e como operar na bolsa de valores com esse tipo de configuração, com esse tipo de setup. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal que só assim você será avisado sobre os novos vídeos. Bom, o setup é uma configuração de uma estratégia para quem investe no mercado financeiro, que serve como base para tomadas de decisão de compra ou de venda de qualquer ativo. Essa configuração é uma forma do trader automatizar a operação, evitando assim cair em decisões emocionais, como perder o controle quando não aceita uma perda, por exemplo. Assim, ao desenvolver um setup que funcione e tenha um resultado positivo no final de um período de negociação, tá? Então, existem setups que se aplicam bem para uma modalidade e para outra não funcionam tão bem. Por exemplo, eu uso um setup no swing trade, que é o método 361, que tem um ótimo retorno, mas o day trade eu uso um totalmente diferente. Eu uso o gráfico de Renko, por exemplo, nessas operações mais curtas, mais rápidas. Já para o swing trade, eu prefiro utilizar o gráfico de candles com médias móveis e Fibonacci, por exemplo. Então, para essas operações mais longas, mais fáceis, como o swing trade, eu uso uma configuração diferente. Então, o que é um setup? Setup é um conjunto de critérios, um conjunto de regras que é definido pelo trader para orientar e filtrar a entrada ou a saída de qualquer operação. Então, esse conjunto de regra utilizado pelo trader tem como um objetivo orientar melhor a sua tomada de decisão. Mas preste atenção agora, setups não são criados, tá? Eles são encontrados. Como assim? Você observa padrões no gráfico, estabelece os critérios que apoiam a entrada ou a saída de uma operação. Essas regras podem e devem ser variadas e isso vai depender do contexto do mercado. Podem ser utilizados, por exemplo, rompimento de níveis de suporte e resistência, cruzamento de médias móveis, padrões de candles, padrões de gráficos, por exemplo. E por que ter esse setup definido? Por que respeitar uma configuração e usar somente esse tipo de configuração? É para você ter critérios para apoiar a decisão de compra ou de venda de um ativo. Isso é fundamental para orientar você em uma direção, para evitar que o emocional tome conta da sua operação ou investimento. Então, se você vai deixar de entrar em uma operação só porque está subindo ou caindo, você vai evitar agir no mercado pela emoção e vai dar lugar à razão. Se você opera o swing trade, se você investe no mercado, você deve saber que a emoção jamais deve sobressair. Você está lidando com o seu dinheiro, você quer rentabilizar ele. E se você quer viver da bolsa de valores, seja como trader ou investidor, você deve ter disciplina no seu setup ou no seu modo de operar. Tem setups como operar canais de alta e baixa, que são canais de preços ascendentes. São considerados canais de alta, pois mostram que a tendência daquele ativo, daquela ação, é subir os preços. Nesse caso, a estratégia do trader será a compra do ativo quando o preço atingir a linha do suporte do canal, que é a linha do fundo desse canal. Então, a partir desse ponto, enquanto o preço seguir avançando entre a linha de tendência, você terá o ativo em valorização. Agora, se o preço romper essa linha primária de tendência, você pode ter uma reversão, ou seja, aquele ativo poderá deixar de ter uma tendência de alta e passa a ser uma tendência de baixa, ou uma correção. Agora, a lógica para operar o canal de baixa é o inverso. Você vende o ativo quando o preço atingiu o pico da resistência na linha de tendência. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico sobre esses canais de alta e de baixa e da lateralização. Agora, aqui no gráfico, a gente vai verificar essas linhas de tendência, tanto de alta quanto de baixa lateralização, para que você possa ver alguns setups de compra, de venda e como que funcionam esses canais de alta, de baixa e lateralizado, tá? Já deixei marcado aqui alguns estudos para a gente analisar um pouco mais rápido. Ser um pouco mais direto nos nossos estudos aqui.
Por exemplo, aqui está uma linha de tendência de alta, nessa seta laranja aqui, está indicando topos e fundos ascendentes, tá? Fundos aqui, um ascendente ao outro, indicando uma tendência de alta, e topos ascendentes ao outro, indicando uma tendência de alta. Para ficar muito claro isso, é bom você traçar essa linha de tendência, linhas paralelas. Aqui está escrito, está bem aqui em uma das suas ferramentas da plataforma. Clica nela, aí você vai traçar acima de um suporte ou acima de uma resistência nesses topos ascendentes, que ela vai paralelamente, vai ficar por igual aí, tá bom? Então vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu deixei de uma forma um pouco mais colorida, colocando laranja, para ficar mais fácil a leitura aí por vocês. Mas geralmente eu deixo preto mesmo, que é de uma análise um pouco mais rápida. Então, aqui está mostrando que houve fundos descendentes a outros e topos descendentes a outros. Isso me dá uma configuração de alta, uma leitura que o mercado nesse período aqui está em alta. No caso, aqui estamos utilizando gráficos em tempos maiores, porque é para o swing trade, tá bom? Então, quais seriam as minhas compras aqui e minhas vendas se eu utilizar somente essa tendência de alta para fazer as operações? As minhas compras serão exatamente quando ele tocar essa linha de tendência de alta, tá? Exatamente aqui. Tocou essa linha de tendência de alta aqui, formou uma estrutura de continuação de tendência, eu vou comprar aqui. Onde será a venda? Próxima ao topo dessa linha de alta, tá bom? Então, o que eu poderia também fazer aqui? Inserir mais lotes. Foi no fundo dessa linha de alta, faço minha primeira operação, volto para esse suporte dessa tendência de alta, insiro mais lotes e assim por diante. Bom, mas isso é uma leitura um pouco mais avançada, você tem que ter traçado o alvo de Fibonacci antes para ver até onde vai isso, porque você pode inserir algum outro lote aqui e o mercado voltar e você perder aquele preço médio que estava a seu favor. Tá? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado quando for inserir mais lotes. Mas preço médio a favor é sempre mais plausível do que preço médio contra, tá? Se o gráfico está caindo ali, não é para você inserir mais lotes comprados esperando alguma reversão ou esperando algum fundo dessa tendência, tá bom? Você vai operar sempre a favor da tendência. Se está subindo, você vai continuar comprando, ou você mantém um lote inicial. Se está descendo, você vai operar vendido e vai acumulando mais lotes ali, ou vai deixar o seu lote inicial. Nunca comprar em uma tendência de baixa, nunca vender em uma tendência de alta. Tá? Isso vai aumentar muito a sua taxa de acerto e vai diminuir muito os seus stops. Bom, o seu ganho também tende a ser maior quando isso acontece. Então, aqui foi essa linha de tendência de alta. Agora vamos na tendência de baixa. Linha de tendência de baixa, você também opera vendido no mercado de ações. Aonde que eu iria inserir as vendas do ativo? Exatamente aqui, ó, quando se aproximar a essa linha de resistência nesse canal de baixa. Tá? Então, toda vez que se aproximar, eu teria uma operação de venda, tá bom? Quando é que vou deixar de operar vendido? Quando ele sair dessa linha de tendência. Tá? Então, quando ele rompeu essa linha de tendência, resistência, formou um pivô, aqui eu iria iniciar uma operação comprada em ações, tá? Então, por que eu efetuaria somente, e por que eu efetuo somente a venda perto da linha de resistência? Porque o stop é mais curto, tá bom? Então, por exemplo, aqui, depois desse martelo aqui, essa figura aqui, poderia inserir um lote nessa de venda próximo a essa resistência da linha de tendência de baixa e operaria vendido. Se o stop fosse acionado e teria uma reversão para alta, o stop seria curto aqui, mas o importante é que eu seguir a técnica, tá bom? Até você respeitando a técnica, o seu setup, a longo prazo ele tende a ser rentável, né? Porque você faz operações de curto prazo, você tem que pensar a curto prazo, você tem que pensar a longo prazo, tá? Então, na média, o ganho vai ser maior. Então, por exemplo, aqui, se eu visse uma configuração de venda aqui, poderia inserir lotes vendidos aqui ou iniciar uma operação vendida. Porém, aqui poderia ser estopado. O stop aqui está curto. Se o stop está curto, está dentro do meu operacional, ok. Porque a longo prazo, a média das minhas operações
tendem a ser rentáveis se eu utilizar somente esse tipo de setup, tá? Mas e o gráfico lateralizado? Tem operações com gráfico lateralizado? Tem. Eu particularmente não faço, não gosto, tá? Mas tem configurações para o gráfico lateralizado sim. Por exemplo, aqui. Aqui o gráfico está sem tendência, ele está lateralizado, está em uma acumulação. Então, nesse gráfico lateralizado aqui, em que a queda é proporcional à alta, dentro dessa linha lateral, aqui eu não opero, mas tem operações, tem pessoas que gostam de operar, é importante que você também identifique ele, tá? Quando que eu efetuaria aqui uma compra? Quando batesse no suporte, tá? Toda vez que bater no suporte e formar um candle de reversão, algum padrão de reversão ali, eu efetuaria uma compra. Quando que eu efetuaria uma venda? Ou quando seria o meu alvo? Próximo à resistência desse ativo. Bom, aqui próximo sempre ao topo anterior. E a mesma coisa no suporte. O alvo, se você quiser operar vendido quando bater no... Tem setup de como operar na acumulação ou no gráfico lateralizado. Eu particularmente não opero, mas é bom você identificar esse padrão, tá? Nem sempre a ação do ativo que você vai operar sobe ou desce. Nem sempre ele está em um movimento de tendência, mas passa ou pode passar boa parte do tempo em lateralização, que é como se o preço estivesse andando de lado, subindo o mesmo tanto que descendo. Para operar laterais, você não pode agir como na operação por tendência, ou você vai perder dinheiro se fizer isso. Nesse caso, você comprar próximo dos fundos e vender próximo dos topos dessa lateralização, tá? Então, tem setup, por exemplo, baseado em média móvel, que é um setup básico em que você utiliza as médias móveis para identificar os padrões de tendência. A média móvel é um indicador que mede o valor médio do preço. Tem vídeo meu aqui no canal explicando como que funciona, como que é calculado essas médias, tá? Tanto exponencial, tanto a média aritmética. Dependendo da sua configuração, você pode ser traçada como linhas pontilhadas, mas o mais comum é serem feitas em linhas, tá? Ela serve como base para identificar a tendência de preços e as oportunidades de entrada e saída de qualquer operação. As mais usadas, as médias mais usadas, são as médias de 9 períodos, 20 períodos, 21, 50 períodos, 72 períodos, 100 períodos e a de 200 períodos. Você pode decidir comprar um ativo quando ele se aproxima da média móvel em uma tendência de alta, por exemplo, e vendê-lo quando ele romper essa média. Mas isso é baseado na observação dos padrões. Importante lembrar que as médias são calculadas com dados históricos e não em tempo real. Então você deve utilizar outros indicadores e ferramentas de análise antes de tomar qualquer decisão. Tá? E como que você pode desenvolver esse setup? Se você quer ser um trader de alta performance, viver no mercado financeiro, definir uma configuração ela é essencial. Tá? Independente do quão básico ou completo ele for, ter um setup claro e seguir ele à risca é uma forma de controlar o risco e garantir o desempenho esperado. Mas você tem que conhecer o seu perfil, assim como você tem que decidir através das suas análises quais são os melhores ativos para investir. Você deve conhecer o seu perfil para aplicar em ativos na bolsa de valores. Em cima disso, você poderá definir o tipo de operação que mais te dá um retorno e que te deixa mais tranquilo nas operações. Por exemplo, eu prefiro o swing trade em ações, tanto para operar vendido quanto para operar comprado. Eu gosto de ter um gráfico bem desenvolvido para operar, porque torna a operação, torna a leitura muito mais simples e mais assertiva. Se você prefere movimentos mais curtos, aumentando o risco, pode operar com a técnica de pequenas e rápidas movimentações, como um day trade. E para definir o seu setup, é importante que esteja embasado em um tipo de análise, como uma forma de complementar a sua compreensão no gráfico, para apoiar essa tomada de decisão. Tá? Então, para essas operações de swing trade, você deve utilizar a análise técnica, que estuda a movimentação do preço com base no gráfico. Alguns setups podem ser aplicáveis para todos os tipos de ativos. Ainda assim, é importante que você estude o ativo que pretende operar,
para alinhar o seu setup e enriquecer a sua interpretação dos indicadores. Monte uma estrutura com recursos importantes para você utilizar na sua operação. Isso significa escolher indicadores para acompanhamento e orientação do setup e ferramentas para análise que possam oferecer as informações. Por exemplo, eu utilizo o gráfico de candles, mas para filtrar as minhas entradas, definir as minhas saídas também, eu uso as médias móveis como filtro de entrada e Fibonacci para sair de uma operação. Também serve para definir o meu alvo na operação, que é muito importante. Eu opero somente o ativo em tendência. Prefiro movimentos mais longos, operando o swing trade. O meu setup é mais estruturado a alvos mais esticados, tanto que quem é membro da Asa Trader tem acesso a essas operações em tendência. Esses resultados podem ser conferidos lá no Instagram, mas voltando sobre o setup. A entrada dessas operações em tendência podem ser no início do movimento, ao analisar um tempo gráfico maior, como o tempo diário, semanal, definindo melhor o mercado. Mas é bom se apoiar também em indicadores, médias móveis, volume financeiro, entender a tendência. Dessa forma, pode decidir se vale a pena adicionar novos lotes à operação, que é uma estratégia também utilizada para reduzir ou aumentar o preço médio da carteira, ou encerrar a operação vendendo um ativo. É claro que ao utilizar um setup, seja ele desenvolvido por você ou não, é preciso que você teste, tá? Isso significa que você pode sim experimentar vários setups diferentes durante o início da sua operação como trader. É importante que você avalie tanto a assertividade quanto a lucratividade do seu setup. Afinal, se ele acerta 90% das vezes e quando erra perde mais do que você ganhou nos acertos, de nada vai adiantar esse setup. Em 2020, por exemplo, tivemos 93% de acerto no swing trade. E isso só foi possível porque o setup passou por muitos testes e sempre aprimorando. Se eu utilizasse o método 361 há 10 anos atrás, ele não iria funcionar. Então é importante que depois que você desenvolveu o seu setup, você continue estudando ele em várias situações no mercado. Não estou dizendo que você vai mudar de setup, tá? Mas sim você vai evoluir ele, você vai aprimorar o seu setup. Aí entra um pouco daquela história, não mexe no time que está ganhando. E é isso mesmo. Se você ficar alterando o seu setup a todo momento, você não terá a consistência que você espera. Mas é importante procurar adequar ele à situação atual do mercado, tá bom? Então, um setup bem estruturado, com um backtest planilhando as suas operações e no final teve uma média boa de acerto e rentabilidade, aí esse setup está pronto para auxiliar você a automatizar as operações, tá? Então, o setup é um conjunto de regras e critérios para definir as decisões de entrada e saída do mercado. Existem vários setups definidos e divulgados no mercado. Você pode testar eles, mas não adianta ser uma pessoa extremamente ansiosa e não querer passar o dia todo esperando uma entrada e querer operar o day trade, tá? Tem que conhecer o mercado que você quer operar. Procure o mercado mais adequado para você entre, por exemplo, os prós e contras. Para mim, o swing trade é disparado o melhor mercado, mas isso é para mim. No mais, lembre-se, dependendo muito do seu perfil, da forma como você prefere operar e analisar o mercado e do ativo que você pretende negociar. Utilizar indicadores e outras ferramentas da análise complementam a sua estratégia e são muito importantes para a sua técnica.